É fato que toda obra, todo mangá tem erros, desde seu meio até mesmo até o seu fim. Na minha obra também teve seus erros. E é pensando nisso que eu decidi trazer aqui todos os erros que eu tive em The Night. Então bora lá. Eu não me preparei para fazer The Night. Eu simplesmente fui lá e comecei a desenhar. Eu deveria ter feito o roteiro e outras coisas, só que eu não fiz. Eu simplesmente decidi desenhar e desenhei. Uma coisa que eu realmente não aconselho é você, quando tem uma ideia de uma história, simplesmente decidir criar um personagem e desenhá-lo. Não agrado muito, não aconselho também. Se você tem uma ideia para uma história, personagens bons, desenha eles, coloque a vida deles lá nos seus desenhos, planeje o que você quer fazer com eles, coloque todos os seus personagens em um papel e depois pense na sua história, crie um bom roteiro e vá lá para botar suas ideias em prática. Pratique antes de fazer. Eu não fiz isso, eu simplesmente fui lá e criei um personagem. Tanto é que eu também nem sabia como que Jay Hayashi, o meu personagem de The Knight, iria se parecer. Eu só comecei a desenhar várias coisas lá. Tivemos esses resultados aqui. Esses daqui são os primeiros rascunhos de The Knight, Jay e Mikasa, que no caso se chamaria Evelyn. Mas eu mudei. A história toda eu mudei e seria completamente diferente do que iria ser. Esses desenhos eu fiz do ano de 2022. Já faz um tempinho. Os desenhos, não desenhava tão bem nessa época. Mas eu fui melhorando. Daí, esse daqui seria o primeiro desenho do Jay. Aí depois ele passaria por mais uma mudança e seria assim. Isso daqui só foi um teste de um personagem que eu tentei fazer, mas claramente não iria dar certo. Então, depois de alguns meses, tivemos as primeiras páginas de The Knight. A história foi apenas feita a caneta normal. Não foram os seus melhores traços e nem a sua melhor escrita. Mas eu decidi começar a fazer assim mesmo. Deixa eu ler um pouco para vocês. Isso daqui seria o primeiro desenho do Drake. Ele usaria máscara. Na verdade, todos os vampiros usariam máscaras. Jay, você acha uma boa ideia levar esta joia? Sim, ele precisa de mais poder. E estas joias dariam esse poder. Esse daqui seria aquela conversa em que Jay teria com Drake, lá naquela floresta, antes de levar a lágrima da lua para Uruk. Você não tá pensando em se rebelar, né? Não, claro que não. Daí Jay brincava falando que era brincadeira, até porque você não iria muito longe. Mas por que da dúvida? Daí o Drake fala que ele queria ser forte igual a ele, igual ao pai dele. E pede para o tio dele, que era o Jay, contar sobre o pai. Daí aqui ele fala sobre o pai dele. É aquela conversa, mesma conversa, só que um pouco diferente do que eles tiveram lá, onde o Jay começa a falar sobre o seu irmão, pai de Drake. Ele fala que o seu irmão era o melhor pessoa do mundo, o braço direito de Herus. Herus era o nome de Uruk, foi o primeiro nome de Uruk, só que eu decidi mudar. Ele lutou e protegeu o nosso clã. Ele era o vampiro mais forte de todos, talvez mais forte que o próprio Herus. Ele era o famoso Chama Vermelha. Ele era imbatível, um prodígio. Ele foi o primeiro e o único vampiro a conquistar os 5 Deadlooks. Deadlooks é os Olhos da Morte. Só que eu mudei para Olhos da Lua. E também mudei que aqui ele fala que ele foi o primeiro e único vampiro, o que daria a entender que Olhos da Lua seria conquistas dos vampiros, vampiros que conseguiram conquistar os Olhos da Lua. Só que na história eu decidi mudar para que apenas a linhagem Hayashi, ou seja, Jay Hayashi, Drake e seu próprio irmão conseguissem despertá-lo. Até então, só seu irmão e Jay conseguiram até agora. Eu e ele éramos muito unidos, sempre lutamos junto, um com o outro e contra também. Ele cuidou de mim sempre.
e sinto saudades todos os dias. Por isso que quando olho para você me lembro dele. Mas ele achou alguém à sua altura. Ele lutou bravamente. Ele tentou usar os 3 Deadlooks, o da agilidade, mas... Daí que começa a história de quando ele morreu. E essa daqui foram das primeiras páginas de The Knight antes de tornar esta obra que eu estou fazendo agora. E a falta de preparo seria apenas o primeiro erro que eu teria em The Knight, porque mais pra frente eu teria muitos outros. Segundo erro, storyboard. Uma coisa que é muito importante você fazer além do roteiro, antes de criar o seu próprio mangá ou sua própria história, é fazer um storyboard, um rascunho, antes de começar a desenhar. Eu não fiz isso e como consequência no mangá tivemos páginas assim. Eu devia ter feito o storyboard. Eu não fiz rascunhos, não fiz ideias dos personagens, não fiz as ideias como queria ser as páginas. Eu simplesmente decidi desenhar, decidi continuar fazendo a história do jeito que estava. Como consequência, eu tive muito bloqueio criativo durante essa história. Tanto é que eu parei várias vezes de desenhar. E como consequência, eu me perdi da história de The Knight. O rumo que The Knight está pegando agora é completamente diferente do que eu teria para a história antigamente. No começo seria algo totalmente diferente, mas conforme eu fui parando e fui retomando, eu fui me perdendo aos poucos. E como eu não tinha feito nenhum roteiro, eu não lembrava e eu não sabia o que eu queria de fato para The Knight. Então eu simplesmente recomeçava de onde eu lembrava que parei e continuava de acordo com o que eu queria que acontecesse na história naquele momento. E isso me prejudicou muito. A propósito, eu acho que uma boa ideia de vídeo seria falar as minhas primeiras ideias em The Knight. Se vocês quiserem que eu fale para vocês como que The Knight, a ideia surgiu, como que seria a história, a primeira história e como que seria as histórias que eu queria fazer para The Knight, deixa nos comentários que eu vou trazer aqui para vocês. Hoje em dia, eu continuo sem fazer os storyboards. Eu gosto de pegar o papel e colocar minhas ideias ali, desenhar tudo na hora. Eu ainda fico neste erro, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não recomendo muito fazer isso, mas é uma coisa que pra mim ajuda. Uma coisa que pra mim eu tenho a ideia na hora, eu vou lá e tento fazê-la. Quando eu não consigo produzir em desenho a ideia que eu quero fazer, eu pego um papel e faço vários painéis com essa história que eu tenho planejado. A que tiver melhor, eu coloco no mangá. Ajuda. É uma boa dica para vocês. Um outro erro que eu tive muito na internet foi não fazer um design para os personagens. Como eu tinha feito no Jay, que ele foi mudando muito ao decorrer da obra, ele foi passando por várias transformações ao decorrer da obra, justamente por eu não saber o que eu realmente queria para ele. Então eu fui experimentando várias coisas até que eu me agradasse. Eu fui colocando o contexto ali para a sua mudança até que eu me conformasse com aquilo. Uma das maiores provas foi Huruki, que a cada momento que ele aparecia de uma forma diferente. Então eu decidi transformar isso como se fosse uma piada. Vai ter um personagem que fala: calma, spoiler, sem spoiler. Até Huruki, que eu vou transformar numa piada, que cada vez que ele aparece, ele muda um pouco de aparência. Vai fazer sentido no futuro. Eu não fazia os rascunhos, os designs dos personagens antes de colocá-los na história. Eu simplesmente criava tudo ali na hora. Senjiro e Mark, por exemplo, eu coloquei eles ali e criei tudo na hora. Até dá pra ver um erro, o próprio nome do Senjiro, que tá Renjiro, mas é Senjiro. Isso aí foi por causa disso, que eu não havia criado nenhum nome, nem o design dele antes. E saiu assim deste jeito. Até na sua roupa dá pra ver uma mudança.
desta cena aqui para esta cena aqui. Mudou um pouco, só um pouco. Por isso que, antes de colocar qualquer personagem numa história, desenhe-os em várias posições diferentes, vários jeitos diferentes, para você não se perder no meio do caminho, como eu me perdi. Bom, este aqui agora não é bem um erro, mas antes de fazer o mangá, eu sempre tive na cabeça de que eu tinha que aprender a fazer isso e isso e isso antes de começar a desenhar. Mas na verdade não é bem assim que funciona. Você não aprende a desenhar antes de começar a desenhar. Você aprende a desenhar enquanto desenha. Se você tem na cabeça que não vai começar a fazer sua própria história, pois não sabe desenhar muito bem, não sabe como construir uma boa história, bons personagens, cara, é você fazendo que você vai aprendendo. Então comece a sua história, uma história curta, que eu recomendo muito. Comece a sua própria história e vai aprendendo ao decorrer dela. Você vai ver que quando você chegar no final, depois de um tempo, você vai reler sua história toda e você vai ver a sua evolução ao decorrer da história. Podemos ver que, olha essas primeiras páginas. Agora, olha as últimas páginas do segundo volume. Eu evolui muito nessa arte. Até da HQ de Neutron, até esses mangás de hoje em dia, eu evolui demais a arte. Ao decorrer da sua obra, você vai evoluindo. Então, não se prenda a eu não sei desenhar. Vá lá e faça, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais focado para falar sobre os meus erros e o meu começo em The Night. Vocês podem deixar aqui na seção dos comentários os seus erros que eu posso ler e tentar ajudar com alguma coisa. Também deixe aqui ideias de vídeos e perguntas também que eu vou trazer aqui no canal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu gostei e valeu, falou. Pera, não sai do vídeo ainda. No vídeo passado eu lancei um desafio pra vocês. Eu falei que cada um de vocês pode mandar um personagem pra mim, que eu vou escolher 5 deles para colocar na minha história no próximo capítulo. Vocês podem estar me mandando os personagens lá no meu direct do Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. As 5 primeiras pessoas que me mandarem, eu vou colocar na minha história juntamente com os nomes de vocês. Espero que vocês consigam. É isso e valeu!